Colossenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 9. Certificai-vos de que ninguém vos escravize por meio de cosmovisões vazias e enganosas, segundo as tradições humanas, segundo os elementos primários deste mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Até aqui. Nunca foi tão fácil enganar as pessoas. E há uma razão para isso. Na verdade, há duas razões para isso. Por um lado, nós vivemos numa época em que se dá quase nenhum crédito aos órgãos de imprensa profissionais. E por outro lado, as pessoas são completamente crédulas a tudo aquilo que se posta nas redes sociais, tudo aquilo que se coloca no YouTube, tudo aquilo que se coloca no WhatsApp. Não é de se admirar, portanto, que as fake news, elas graçam no nosso meio. Um exemplo recente de fake news foi o anúncio da prisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que se espalhou pelo WhatsApp há alguns dias, essa notícia. E há vídeos, inclusive, de pessoas festejando a prisão que não aconteceu. E eu suponho que as pessoas que estavam lá festejando, se alguém dissesse para elas, olha, se tu abrir na Folha de São Paulo, ou no Estadão, ou no Globo, ou em qualquer jornal de imprensa profissional, não tem nada escrito acerca da prisão, essas pessoas diriam, não, é porque a imprensa está querendo, ela está abafando o caso. Ele foi preso, mas a imprensa não quer que a gente saiba que ele foi preso. Então, nunca foi tão fácil enganar as pessoas. Nunca foi tão fácil enganar as pessoas. Agora, de quem é a culpa por tantas pessoas terem sido enganadas por esta e por tantas outras fake news? De quem é a culpa? De quem é a culpa disso? Automaticamente nós pensamos, bom, a culpa é da pessoa que inventou o boato. A culpa é da pessoa que inventou a fake news. De fato, essa pessoa é culpada, mas ela não é a única culpada. Existem dois culpados. O primeiro, obviamente, é a pessoa que criou e deu circulação inicial à falsa notícia, mas existe um segundo culpado. O segundo culpado são todas as pessoas que acreditaram numa mensagem apócrifa de WhatsApp. Apócrifo aqui tem o sentido de que não tem a autoria confirmada, não se sabe quem foi que escreveu aquela mensagem. O segundo culpado são todas as pessoas que acreditaram numa mensagem apócrifa de WhatsApp sem verificar antes se ela era verdadeira ou não. Sem verificar antes se ela tinha de fato autenticidade ou não. Se ela citava fontes confiáveis ou não. Nós pensamos normalmente que a culpa pelo engano recai unicamente sobre o enganador. Mas não é, essa não é a verdade. O enganador tem parte de uma culpa, da culpa. Mas toda a culpa não recai sobre ele. A culpa recai também sobre todos aqueles que se deixam enganar. A verdade é que, além do enganador, são culpados pelo engano todos aqueles que se deixam enganar. Porque quem não faz o seu dever de casa, como se diz por aí, quem não verifica a autoria e as fontes do boato, é tão culpado por ter sido enganado quanto o próprio enganador. Isso é verdade com relação às fake news e também é verdade com relação às falsas interpretações da palavra de Deus. Se você se deixar enganar por aqueles que pregam com falsidade a palavra de Deus, o próprio Deus te considera responsável por ter sido enganado.
Deus não está lá do céu olhando, ai que peninha, olha só, o meu filho coitadinho foi enganado. Não, Deus está olhando, como o meu filho pode se deixar enganar? Como é possível isso? Ou por que você acha que existem tantas passagens bíblicas alertando o povo de Deus para que o povo de Deus não se deixe enganar por falsos mestres e por falsos profetas? Esses alertas não estão na palavra de Deus apenas para bonito, apenas para inglês ver, como se diz. Não. Elas estão ali por uma razão. Deus te alerta na sua palavra contra o engano, exatamente porque deixar-se enganar é um pecado em si. Quando você é enganado, você está pecando, porque você se deixou enganar. Normalmente a gente não pensa assim, mas essa é a verdade. Quando você se deixa enganar, você está pecando por ter se deixado enganar. É a tua responsabilidade diante de Deus não se deixar enganar por ninguém. E quando você não cumpre essa responsabilidade, você está pecando. Você não é uma vítima. Não, você é culpado por ter se deixado enganar. Deus te revelou na sua palavra toda a verdade que você precisa para não ser enganado por ninguém. Tudo que você precisa para não ser enganado por ninguém já está aqui. Isso quer dizer que se você for enganado por interpretações falsas da Escritura, Deus te considera responsável por ter sido enganado. E por que isso? Porque Deus sabe, e você também sabe, Deus sabe que você só foi enganado porque você desprezou a verdade que Ele te revelou na sua palavra. Você desprezou a própria verdade que teria evitado que você fosse enganado caso você tivesse dado atenção a ela. Mas como você não deu atenção a ela, como você não deu atenção à verdade de Deus, você foi enganado. Se você não tivesse desprezado a palavra de Deus, você não teria sido enganado. Mas como você desprezou, você ficou indefeso contra o engano e a culpa é toda tua. Agora, a grande tragédia das interpretações falsas da palavra de Deus é que elas são escravizantes. Quando Jesus fala, e somente Jesus pode dizer tais palavras, porque somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, a verdade a qual ele se refere é a verdade de Deus mediada por ele, mediada por Jesus. Sendo que a verdade de Deus mediada por Jesus traz libertação, segue-se que todas as falsificações dessa verdade conduzem as pessoas enganadas necessariamente à escravidão espiritual. E é exatamente por isso que Paulo começa o verso 8 dizendo: certificai-vos de que ninguém vos escravize, ou conforme nós temos aqui na Almeida Corrigida Fiel, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Você tem que se certificar de que ninguém vai conseguir te enganar e assim te escravizar a este engano. Essa é a tua responsabilidade. Se certificar de que ninguém vai conseguir te enganar e assim te escravizar a este engano. E como é que você vai fazer isso? Como é que você pode ter certeza, como é que você pode certificar de que ninguém vai te enganar? Adotando a cosmovisão de Cristo, conforme nós veremos no decorrer dessa pregação. Você deve ser a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Paulo escreveu o versículo 8 do ponto de vista negativo, né? Ou seja, ele ordena que você não se deixe escravizar
por cosmovisões, ou como nós temos aqui filosofias, depois eu vou explicar para vocês por que eu traduzi como cosmovisões. Paulo ordena que você não se deixe escravizar por cosmovisões que são segundo as tradições humanas, que são segundo os elementos primários deste mundo, por cosmovisões que não são segundo Cristo. O verso 8, então, contém um mandamento negativo. Mas como a gente já viu em pregações passadas, todo mandamento negativo tem a sua contraparte positiva. Por exemplo, um mandamento negativo que diz, não roubarás, tem a contraparte positiva que ordena o seguinte, você deve trabalhar para ter para você mesmo e para ter o que repartir com aqueles que têm menos do que você. Então, obedecer o mandamento de não roubar não é meramente não tomar nada daquilo que pertence aos outros, não. O cumprimento do mandamento não roubarás é trabalhar para que eu tenha para mim e para que eu tenha suficiente para dar aos outros. Então, todo mandamento negativo tem a sua contraparte positiva. Então, sendo que você não deve se deixar escravizar por cosmovisões que não são segundo Cristo, a tua única alternativa é adotar a cosmovisão do próprio Cristo. E como Paulo afirma no verso 9 que Cristo é a encarnação de toda a plenitude da divindade, nós concluímos o seguinte, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade, você deve encarnar a cosmovisão de Cristo, ou seja, a tua vida deve estar tão centrada na cosmovisão de Cristo, a ponto de você passar a ser considerado a encarnação da cosmovisão do Filho de Deus. Seja a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. O Espírito Santo levou Paulo a escrever esses versos aqui para que você não peque, para que você não se deixe enganar por ninguém, para que você não se deixe enganar por falsos mestres e falsos profetas. Então, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando nessa noite. Seja a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Antes de nós tratarmos da implicação positiva do versículo 8, que é a adoção, ou segundo eu falei aqui, a encarnação da cosmovisão de Cristo, antes de fazermos isso, nós temos que necessariamente tratar do verso 8, tal como Paulo o escreveu. E como nós já dissemos, Paulo escreveu o versículo 8 do ponto de vista negativo, falando da responsabilidade que Deus colocou sobre nós de não nos deixarmos enganar por ninguém. O verso 8 começa com um verbo no imperativo. Ou seja, Paulo está ordenando. Nós temos aqui um mandamento da parte do Espírito Santo transmitido a nós através de Paulo. E este mandamento nos ordena o seguinte, ele nos ordena a termos o cuidado para que ninguém nos faça presa sua, para que ninguém nos faça cativos, ou conforme eu traduzi, certificai-vos de que ninguém vos escravize. A palavra grega traduzida pela nossa Bíblia aqui, pela Almeida Corrigida e Fiel, a palavra traduzida aqui por presa e por mim como escravizar, ela passa a ideia de levar cativo como escravo. No Antigo Testamento, o castigo de Deus contra o seu povo foi a invasão dos babilônios, mas os babilônios apenas não invadiram a terra. Não, eles invadiram a terra e eles levaram os judeus cativos para a Babilônia. Eles levaram os judeus cativos como escravos. É isso que está por trás aqui da palavra grega. É como se Paulo estivesse dizendo, certificai-vos de que ninguém faça com vocês aquilo que os babilônios fizeram com Israel, aquilo que Nabucodonosor fez com Israel. Nabucodonosor levou Israel como cativo para a sua terra. Vocês têm que se certificar de que ninguém vai fazer isso com vocês.
É por isso que eu preferi uma tradução mais direta aqui. Certificai-vos de que ninguém vos escravize. E é claro que essa linguagem aqui é uma linguagem metafórica, né? Paulo não está falando de pessoas sendo levadas para um cativeiro físico para lá serem fisicamente escravizadas. Esse cativeiro da escravidão aqui é um cativeiro espiritual na sua natureza, o que significa que ele ocorre por meio do engano, por meio da manipulação espiritual. E quem são os mestres da manipulação e do engano espiritual? Todos aqueles que se atrevem a pregar e a ensinar a palavra de Deus com engano e com falsidade. Então, Paulo está se referindo aqui àqueles que haviam invadido a igreja de Colossos e estavam ensinando os crentes daquela igreja coisas contrárias a Jesus e coisas contraditórias ao Evangelho. Paulo está se referindo a esses falsos mestres, a esses falsos profetas. E é importante que nós entendamos o seguinte: o engano, a manipulação espiritual, elas jamais se apresentam dessa forma a nós. Né? Alguém já disse que quando o diabo se apresenta para nós, ele nunca se apresenta feio, horroroso, com chifres e com rabo e com aquele tridente que ele fica, agora estou brincando, né? Com aquele tridente que ele fica enfiando nas pessoas lá no inferno. O diabo nunca aparece assim. Quando o diabo aparece para nós, ele aparece como um anjo de luz. Então, o engano, a manipulação espiritual, jamais se apresentam dessa forma a nós. Da mesma forma que o diabo se apresenta como um anjo de luz, conforme Paulo diz aos Coríntios, e os seus ministros, os ministros do diabo, se apresentam como ministros da justiça, o engano e a manipulação por eles propagados se apresentam como novidades teológicas, como novidades doutrinárias, tendo como desculpa a resolução de algum problema que existe ou não. Todo engano, toda manipulação espiritual, toda a heresia sempre nasce a partir de uma necessidade, seja essa necessidade real ou não. Toda heresia, toda manipulação, todo engano espiritual sempre são apresentados como uma novidade doutrinária e teológica que soluciona um problema, seja esse problema real ou não. A própria igreja de Colossos serve como um estudo de caso para nós. Porque a heresia que estava invadindo a igreja de Colossos, ela não estava vindo no vácuo. Não, ela estava sendo apresentada como a solução de um problema. A gente não sabe se esse problema era real ou não, mas estava sendo apresentada como a solução de um problema. Aparentemente, os crentes de Colossos, eles não estavam indo muito bem na sua santificação. Aparentemente era isso que estava acontecendo lá. Eles não estavam indo muito bem na sua santificação. Pelo menos era isso que os falsos mestres e falsos profetas estavam ensinando. É bem provável que esse não fosse um problema real da igreja de Colossos. Porque embora Paulo mostre a eles como eles deveriam progredir na sua santificação, Paulo parece estar mais respondendo às alegações dos falsos mestres e dos falsos profetas do que de fato preocupado pelo fato de que a igreja de Colossos não estava cumprindo aquilo. Então, esses falsos mestres, esses falsos profetas,
eles invadiram a igreja de Colossos e eles inventaram um problema inexistente. Eles inventaram uma necessidade imaginária, para desse modo eles terem uma desculpa para apresentarem as suas novidades doutrinárias e teológicas com as quais eles pretendiam manipular e escravizar aqueles crentes. Eles diziam o seguinte, os falsos mestres e os falsos profetas: vocês, crentes colossenses, vocês estão deixando a desejar na santificação, vocês estão sendo dominados pela carne, vocês não estão sendo governados pelo Espírito Santo. Vocês estão sendo dominados pela carne, mas nós temos a solução. Nós temos a solução para o problema de vocês, para o problema de santificação de vocês. Sabe como é que vocês vão conseguir controlar a carne de vocês e assim progredir na santificação? Se abstendo de tocar, de provar e de manusear até mesmo aquelas coisas que não constituem pecado algum. Essa era a solução dos falsos mestres e dos falsos profetas que invadiram a igreja de Colossos. Eles inventaram um problema. A igreja de Colossos estava falhando na santificação, eles estavam sendo mais dominados pela carne do que pelo Espírito, e eles apresentaram uma solução. A solução para isso é se abster até mesmo daquelas coisas que não são pecado. Essa é a solução. Observe agora como Paulo responde a essa falsa solução para um problema inexistente em Colossenses 2, versículos 18 até o 23. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, até alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, indisciplina do corpo, mas, na verdade, elas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo diz que essa falsa solução, ela até tem uma aparência de sabedoria, de devoção voluntária. Ela até tem essa aparência de humildade, de disciplina do corpo. Mas Paulo conclui dizendo que é só aparência mesmo. Só parece ser isso, mas de fato não é. Essa falsa solução não tem nenhum poder contra o pecado. Ou seja, ainda que o problema fosse real de fato, ainda que de fato a igreja de Colossos tivesse um problema na área da santificação e eles estavam sendo mesmo mais dominados pela carne do que pelo Espírito, a solução apresentada pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, era uma não solução, não funcionaria. Porque a solução para o pecado não é se abster daquelas coisas que não são pecado. Porque essa era a solução, né? Não toques, não proves, não manuseis. Essa era a solução deles. Para evitar o pecado, as pessoas devem se abster até daquilo que não é pecado. Paulo diz que isso é uma não solução, isso não resolve nenhum problema. Não tem nenhum poder contra a carne, não tem nenhum poder contra o pecado. E é claro que os falsos mestres e falsos profetas, eles sabiam disso. Eles sabiam que a solução que eles estavam apresentando era uma solução falsa. Eles não tinham a ilusão de que de fato iriam resolver o problema, porque na verdade foram eles que inventaram esse problema inexistente. Mas se eles sabiam disso, por que eles estavam ensinando
essa novidade doutrinária e teológica como solução para o problema de santificação? Simples. Eles continuavam ensinando essa falsa solução exatamente porque o objetivo deles era exercer o domínio sobre os crentes da igreja de Colossos, conforme Paulo escreveu no versículo 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio. O objetivo deles era dominar. Só esse. Voltando então dessa digressão ilustrativa para o ponto que nós estávamos antes. Todas as heresias, toda manipulação, todo engano espiritual sempre são apresentados como uma novidade doutrinária, como uma novidade teológica que soluciona um problema, seja esse problema real ou não. No caso da igreja de Colossenses, o problema nem era real, nem existia. A igreja de Colossos não estava enfrentando um problema na área da santificação. O problema era imaginário, foi criado pelos falsos mestres e falsos profetas para que eles tivessem a desculpa para apresentar as suas heresias. Então, de novo, todas as heresias, toda manipulação, todo engano espiritual sempre são apresentados como uma novidade doutrinária e teológica que soluciona um problema, seja este problema real ou não. A solução apresentada, no entanto, é sempre uma solução falsa, uma solução que não funcionaria nem mesmo caso o problema fosse real. E o objetivo dos falsos mestres e falsos profetas que propagam essas falsas soluções em forma de novidade teológica e doutrinária é apenas um. O objetivo é escravizar os seus ouvintes, as heresias por eles propagadas, e a si mesmos. Escravizar os seus ouvintes a si mesmos. Porque a partir do momento que você se torna escravo de uma heresia, você também se torna escravo daquele que te enganou e te levou a crer na heresia. Você se torna escravo da pessoa que te enganou. Esse era o objetivo deles. O que temos então no versículo 8 é um mandamento do Espírito Santo, tanto para os colossenses como também para todos nós hoje. Para que nós não fiquemos passivos e paralisados diante das novidades teológicas e doutrinárias que são apresentadas a nós como soluções para os nossos problemas. Nós não devemos ficar passivos, nem paralisados diante daquilo que as pessoas apresentam para nós como solução dos nossos problemas. E a solução não é meramente rejeitar a novidade por ela ser uma novidade. Essa não é a solução. A solução não é rejeitar as novidades teológicas e doutrinárias simplesmente por elas serem algo novo. Porque há dois erros que nós podemos cometer aqui. O primeiro é aceitar a novidade de forma acrítica, sem crítica nenhuma. Mais ou menos como aqueles filósofos atenienses com os quais Paulo falou. Os atenienses, eles gostavam de ouvir novidades. Desde que fosse algo novo, eles estavam dispostos a ouvir, eles estavam dispostos a aceitar, simplesmente porque era algo novo, era uma novidade. Esse é o primeiro erro que a gente pode cometer. Aceitar a novidade sem crítica alguma, apenas por ser uma novidade. O segundo erro é o contrário, é rejeitar a novidade por princípio, é pensar o seguinte, não, se isso aqui é uma novidade, está completamente errado. O fundamento para o julgamento daquilo que nós devemos aceitar e rejeitar é Cristo. O que significa que o fundamento para o julgamento daquilo que nós devemos aceitar e rejeitar é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era o fundamento e é o fundamento do próprio Cristo. Então, se alguém apresenta alguma novidade para mim, que supostamente vai resolver os meus problemas, eu devo julgar essa novidade doutrinária e teológica pela palavra de Deus.
Se não concordar com a palavra de Deus, é porque está errado. É porque aquela pessoa está tentando me enganar. É porque aquela pessoa está tentando me escravizar ao engano para que eu me torne escravo dela. Na última pregação nós vimos que é impossível receber a Cristo Jesus como Senhor sem receber também a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós ouvimos deve ser julgado pela palavra de Deus. E vocês percebem aqui que, na verdade, eu não estou dizendo nenhuma novidade, né? Isso é o que aparece lá em Atos, acerca dos bereanos. Eles foram considerados mais nobres por Paulo e por Lucas, que fez o relato de Atos, exatamente porque eles ouviram aquilo que Paulo pregava, mas eles não aceitaram meramente porque era Paulo falando, não. Eles ouviram e depois eles foram confirmar para ver se aquilo que Paulo estava falando era de fato verdade ou não. Então aquilo que eu estou falando para vocês aqui não é nenhuma novidade, né? Não é uma nova revelação, não. Já estava na palavra de Deus há quase 2000 anos atrás, né? Desde há quase 2000 anos isso já está na palavra de Deus. Mas, como diria o Chaves, sem querer querendo, eu acabei avançando aqui no verso 8 e eu deixei de tratar algumas coisas importantes que ainda temos neste verso. A falsa solução propalada pelos falsos mestres e falsos profetas com o objetivo de manipular e escravizar os crentes é chamada por Paulo aqui no versículo 8 de cosmovisões vazias e enganosas. E se vocês estão prestando atenção, e eu espero que vocês estejam prestando atenção, vocês terão notado que a minha tradução do versículo 8 é ligeiramente diferente daquilo que nós temos aqui na Almeida Corrigida e Fiel, que é a nossa Bíblia. Eu preciso então justificar para vocês por que eu traduzi da forma como fiz aqui. E nós vamos começar pela palavra filosofia. Filosofia, no original grego, é filosofia, né? O que nós temos aqui como filosofia é praticamente nem uma tradução, é simplesmente uma transliteração do original grego, filosofia. Tá? Eu traduzi como cosmovisão. Por que eu fiz isso? Nos dias de Paulo, ou melhor, nos nossos dias, a filosofia é uma área de estudos muito estreita. E isso era diferente nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, a filosofia era um campo de estudo bem vasto, bem largo. Nos nossos dias é algo bem estreito. Filosofia no grego significa amor à sabedoria. E o filósofo era a pessoa que era o amigo da filosofia, ou o amante, ou melhor, o amigo da sabedoria, ou o amante da sabedoria. E nos dias de Paulo, todo e qualquer sistema de pensamento era classificado como sendo uma filosofia. Todo e qualquer sistema de pensamento era classificado como sendo uma filosofia, até mesmo as religiões. As religiões eram classificadas como filosofias nos dias de Paulo. Vocês já ouviram falar do Flávio José? Já ouviu falar do Flávio José? O Flávio José, ele é mais conhecido pelo seu nome latino, Flávios Joséfos. Flávios Joséfos, ele foi um historiador judeu do primeiro século. Na verdade, ele foi um militar judeu. Ele foi um militar judeu, ele foi derrotado, a tropa dele foi derrotada pela mesma tropa que depois iria destruir Jerusalém, e ele foi tomado como um preso pela tropa dos romanos. E os romanos interrogaram ele para que ele desse quais eram os pontos fracos de Jerusalém, da Judéia, para que os romanos pudessem chegar lá e destruir. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70,
Flávio Josefos, como ele ajudou os romanos, ele foi recompensado pelos romanos. Ele teve a permissão de se mudar para Roma para viver na capital do império. E lá o que ele fez? Lá ele resolveu escrever uma defesa dos judeus para os romanos, para a sua audiência romana. Então ele escreveu uma história dos judeus. Desde os primórdios do povo judeu até a queda de Jerusalém no ano 70. E quando Flávio Josefos ele está escrevendo acerca da religião judaica no primeiro século, quando ele está escrevendo acerca das seitas que havia dentro do judaísmo, nós conhecemos 3 dessas seitas. Nós conhecemos os fariseus, nós conhecemos os saduceus e nós conhecemos os zelotes. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, era um zelote, originalmente. Mas há uma 4ª seita do judaísmo no primeiro século, os essênios. Em vez de apresentar essas 4 divisões como seitas, Flávio Josefos apresenta essas 4 seitas como sendo filosofias. Porque era esse o entendimento da época. A religião é uma filosofia. Todo o sistema de pensamento, tudo aquilo que organiza o teu pensamento, como tu vai entender o mundo, como tu vai viver, naquela época era considerado uma filosofia. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem a filosofia, a gente tem os estudos de comparação religiosa, a gente tem várias áreas de estudo que são separados da filosofia, que na época estavam abarcados pela filosofia. Por exemplo, hoje nós entendemos que a matemática, a medicina e a astronomia, por exemplo, são áreas de estudo completamente diferentes da filosofia. Mas nos dias de Paulo, a matemática era uma subdivisão da filosofia. Nos dias de Paulo, um matemático era um filósofo, porque o estudo da matemática era estudo da filosofia. Nos dias de Paulo, um médico, Lucas, o médico amado, era um filósofo, porque a medicina era considerada parte da filosofia. Um astrônomo, alguém que ficava olhando para os céus de noite, olhando as estrelas, estudando o movimento dos planetas, essa pessoa era considerado um filósofo, porque a astronomia era considerado um departamento dentro da filosofia. Logo, quando Paulo fala de filosofia aqui, ele não está dizendo a mesma coisa que nós estamos dizendo quando nós nos referimos à filosofia. Porque para nós filosofia é algo muito estreito. Mas nos dias de Paulo, a filosofia era algo extremamente largo, extremamente abrangente. Todo e qualquer estudo era considerado um estudo filosófico nos dias de Paulo. Por isso que eu preferi traduzir filosofia aqui por cosmovisão. Exatamente porque o conceito de cosmovisão que nós temos é aquele que mais se aproxima do conceito de filosofia dos dias de Paulo. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é a forma pela qual nós entendemos o mundo, é a forma pela qual nós interpretamos a realidade, é a forma pela qual nós modelamos também o modo como nós vivemos as nossas vidas. Nós vivemos as nossas vidas de acordo com a nossa cosmovisão. Todas as pessoas interpretam o mundo, interpretam a realidade e vivem as suas vidas de acordo com a sua própria cosmovisão particular, pessoal. A maioria das pessoas não está consciente da sua própria cosmovisão. A maioria das pessoas não está consciente do porquê elas interpretam a realidade como elas interpretam a realidade. A maioria das pessoas não tem consciência do porquê elas fazem aquilo que elas fazem. A maioria das pessoas está cega para a sua própria cosmovisão, o que concorda com o ensino bíblico, que afirma que os incrédulos têm os seus olhos espirituais cegados pelas trevas diabólicas e satânicas. Então,
Eu acabei de justificar para vocês por que eu prefiro traduzir o grego filosofia por cosmovisão e não pelo português filosofia. A Almeida Corrigida Fiel acrescenta à filosofia aqui, ela acrescenta a expressão vãs sutilezas. De fato, a escolha para como traduzir essa parte do versículo 8 aqui é bem sutil. No original grego, há apenas um artigo definido governando os substantivos filosofia e engano e o adjetivo vazio, o que parece indicar que Paulo aqui pretende criar uma associação bem próxima entre essas três palavras. Por isso que, em vez de traduzir, como fez a Almeida Corrigida e Fiel aqui, filosofias e vãs sutilezas, eu preferi traduzir como cosmovisões vazias e enganosas, ou seja, como há apenas um artigo definido, governando filosofia, o substantivo filosofia, o substantivo engano e o adjetivo vazio, parece que Paulo está relacionando essas três palavras de modo que o substantivo vazio, ou melhor, o substantivo engano, funciona como uma espécie de adjetivo de filosofia. Não é filosofias e enganos vazios, não. É a filosofia que é vazia e enganosa. E de cara a gente pode concluir que Paulo não está condenando a filosofia em si, ou ainda a ideia de cosmovisão em si. O que Paulo está condenando são filosofias, ou ainda cosmovisões que são vazias, que são enganosas. O que faz que uma cosmovisão seja vazia e enganosa? Conforme o restante do versículo 8, uma cosmovisão vazia e enganosa, ou melhor, uma cosmovisão é vazia e é enganosa quando ela não tem Cristo como fundamento. Quando ela não tem Cristo como princípio, como ela não tem Cristo como objetivo. Paulo repete 3 vezes a mesma preposição aqui para tratar do fundamento, do princípio e do objetivo das cosmovisões vazias e enganosas. Essa preposição no grego é a palavra kata, que pode assumir vários sentidos e significados, mas aqui ela é entendida como segundo, no sentido de acordo, conforme. Então, certificai-vos de que ninguém vos escravize por meio de cosmovisões vazias e enganosas, segundo as tradições humanas, segundo os princípios elementares do mundo, e não segundo Cristo. A expressão tradições humanas, ela não é difícil de ser entendida, né? Ela se refere a todo e qualquer tipo de crença que é uma crença meramente humana, que não tem como fundamento a palavra de Deus. Essa é a tradição humana, né? O problema não é a tradição em si, o problema é a origem da tradição. Porque uma tradição que tem a sua origem em Deus, atestada pela palavra de Deus, é uma tradição que deve ser crida e aceita. Já as tradições que têm a sua origem na especulação humana, ou no achismo, naquilo que eu acho, né? Aí é que moram os problemas. Aí nós temos as tradições humanas. Elas devem ser rejeitadas. Jesus, nos dias do seu ministério terreno, muitas vezes ele condenou os judeus exatamente por isso. Porque eles davam mais atenção às tradições humanas do que à palavra de Deus. As tradições dos judeus, as tradições dos antigos, elas nasceram como uma tentativa de interpretar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. O problema é que essa tentativa de entender e aplicar acabou distorcendo a palavra de Deus. É por isso que Jesus cita o profeta Isaías, dizendo: este povo vem até mim e me adora, falando palavras, mas as suas ações demonstram que estão longe de mim. E é por isso que Jesus condena o judaísmo do seu dia, exatamente porque preferia cumprir as suas próprias tradições do que
a lei de Deus. A cosmovisão que tem como fundamento, princípio e objetivo as tradições humanas é uma cosmovisão que se contrapõe a Cristo, é uma cosmovisão que nega Cristo e que deve ser rejeitada por nós. Além das tradições humanas, as cosmovisões vazias e enganosas, elas são também segundo os elementos primários deste mundo, ou como nós temos aqui, os rudimentos do mundo. Essa é uma expressão difícil de ser entendida. Na verdade, é uma das expressões mais difíceis de ser entendida de todo o Novo Testamento. Exatamente porque ela aparece apenas 2 vezes. Ela aparece aqui e ela aparece em Gálatas 4:3, quando Paulo escreve o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É a mesma expressão usada por Paulo aqui. Há 3 possíveis sentidos para essa expressão. 3 possíveis interpretações. É possível que Paulo estivesse se referindo aos elementos básicos da matéria e do mundo. Hoje, nós temos como princípios básicos da matéria aquilo que na escola a gente aprende como tabela periódica. Né? Começa com hidrogênio e vai lá por todos os elementos químicos. Né? Só que na época de Paulo, os elementos básicos da matéria eram considerados o ar, a terra, o fogo e a água. Tudo no mundo era constituído por esses 4 elementos: ar, terra, fogo e água. E daí, além disso, haviam os corpos celestes, né? Porque as pessoas olhavam para o céu à noite e elas viam as estrelas e também elas viam algumas estrelas que ficavam andando no céu, que eles chamaram de planetas. Planetas é estrela que anda. Né? Elas viam os planetas do nosso sistema solar, elas viam Júpiter, por exemplo, no céu, e elas viam o Júpiter, numa noite estava aqui, na outra noite estava aqui, e ele estava se movimentando mais rápido do que o restante do céu. Então, os elementos básicos da matéria e do mundo eram o ar, a terra, o fogo, a água e os corpos celestes. E essa é a primeira interpretação dessa expressão de Paulo aqui. Paulo estava se referindo a isso. O segundo sentido seria os princípios essenciais de uma determinada área de estudo. Então, por exemplo, nós temos a lei de Deus, né? Que era um grande objeto de estudo entre os judeus. Então, essa expressão aqui poderia se referir aos princípios essenciais da lei de Deus, por exemplo, para alguém que fosse um estudioso da lei de Deus. Já o terceiro sentido vê nessa expressão uma referência a seres espirituais, especialmente seres espirituais malignos. Eu vou tratar dessas possibilidades aqui no sentido inverso, né? Então eu vou começar a tratar da terceira possibilidade. O problema com a interpretação que vê na expressão uma referência a seres espirituais é que esse sentido só foi surgir a partir do 3º século da nossa era. Ou seja, quando Paulo escreveu aqui, essa expressão, ninguém iria entender essa expressão como se referindo a seres espirituais, porque esse sentido só foi surgir quase 200 anos depois de Paulo, no 3º século. E nós temos que compreender que Paulo e todos os demais autores bíblicos, eles escreveram para serem entendidos pelos seus leitores originais. Né? Paulo não escreveu para não ser entendido pelos colossenses. Não, Paulo queria que os colossenses entendessem o que ele estava escrevendo. Então, Paulo jamais usaria uma expressão com um sentido inexistente na sua época, porque se ele fizesse isso,
Ninguém entenderia o que ele estaria querendo dizer, e além do mais, nem mesmo Paulo poderia dar um sentido inexistente, porque exatamente o sentido não existia nos dias de Paulo, né? Paulo jamais leria essa expressão e pensaria que ele está tratando acerca de seres espirituais, porque esse sentido não havia na época de Paulo. Além do mais, sempre quando Paulo quer falar acerca de seres espirituais, especialmente seres espirituais malignos, Paulo tem uma forma bem característica para se referir a esses seres, né? Paulo fala do diabo, Paulo fala de Satanás, Paulo fala de demônios, Paulo fala de principados, de potestades. Né? Sempre quando Paulo quer se referir a seres espirituais malignos, ele usa essas expressões. Então a gente pode descartar a ideia de que por elementos primários deste mundo, Paulo estivesse se referindo a seres espirituais. O segundo sentido é que por elementos primários deste mundo, Paulo se referia aos princípios essenciais de uma determinada área de estudo. Esse sentido se encaixa aqui e também em Gálatas. Porque em ambos os contextos, Paulo está lidando com um tipo de interpretação da lei de Deus que se contrapõe a Cristo Jesus. Agora, o problema é o seguinte: se esse é o sentido pretendido por Paulo aqui, Paulo está sendo redundante. Porque esse sentido já está coberto pela expressão tradições humanas. Então, só nos resta concluir que por elementos primários deste mundo, Paulo se refira aos elementos básicos da matéria e do mundo. Paulo está se referindo ao ar, à terra, ao fogo, à água, aos corpos celestes. E daí a gente fica pensando, tá bom, mas o que isso tem a ver nesse contexto aqui? A gente tem que entender as cosmovisões reinantes nos dias de Paulo. A gente tem que entender como funcionavam as cosmovisões pagãs na época de Paulo. Antes, nós dissemos que na época de Paulo, a ciência como a astronomia era considerada uma subdivisão da filosofia. Nos nossos dias, há uma grande diferença entre um astrônomo e um astrólogo, né? O astrônomo é aquele que estuda o espaço sideral, é aquele que estuda os planetas, é aquele que estuda as estrelas, é aquele que estuda tudo aquilo que está fora do nosso planeta. Esse é o astrônomo, é isso que a astronomia estuda. Já a astrologia, ela tenta prever o futuro com base nas constelações, chamadas pela astrologia de signos, e pelos corpos celestes como o Sol, a Lua e os planetas. Então, para nós, existe uma distinção muito clara entre astronomia e astrologia. Agora, ainda que hoje nós façamos esta clara distinção entre astronomia e astrologia, nas cosmovisões pagãs dos dias de Paulo, não havia essa distinção. Nos dias de Paulo, o mesmo filósofo que ficava olhando para o céu à noite, tentando entender o movimento dos corpos celestes, esse mesmo filósofo, ele atribuía a esses corpos celestes o poder de controlar o destino das pessoas. Na época de Paulo, não havia distinção entre um astrônomo e um astrólogo. Era tudo a mesma coisa. Na época de Paulo, um cientista era também um religioso. Sim, na cabeça deles haviam espíritos que moviam aqueles corpos celestes, que davam energia àqueles corpos celestes, e aqueles corpos celestes, então, influenciavam a vida das pessoas aqui na Terra. Ou seja, as cosmovisões pagãs dos dias de Paulo não faziam distinção entre a realidade física e material do universo e o mundo espiritual que se escondia por trás do mundo físico. Eles não faziam essa distinção. Para eles era tudo a mesma coisa.
Isso é fácil de nós entendermos hoje, né? Por exemplo, os índios, né? Quando os portugueses chegaram aqui, quando os espanhóis chegaram aqui, os índios, eles atribuíam, tinha uma árvore lá, uma árvore antiga na aldeia dos índios, eles consideravam que havia um espírito naquela árvore. Né? Os animais tinham espíritos. O sol tinha um espírito, a lua tinha um espírito. Era exatamente assim que funcionavam as cosmovisões nos dias de Paulo. Então as cosmovisões vazias e enganosas tinham como fundamento, princípio e objetivo, tanto a especulação humana, ou seja, as tradições humanas, como também as superstições pagãs. Então, Paulo está dizendo que os falsos mestres e falsos profetas que invadiram a igreja de Colossos, eles queriam escravizar aqueles crentes a essas cosmovisões vazias e enganosas, cosmovisões que tinham como fundamento, princípio e objetivo as tradições humanas e as superstições pagãs. Não é à toa, então, que Paulo conclui que essas cosmovisões vazias e enganosas não eram segundo Cristo. Ou seja, elas não tinham a Cristo como fundamento, princípio e objetivo. Os crentes colossenses, eles tinham que se certificar de que não seriam escravizados por ninguém que lhes viesse ensinando uma cosmovisão vazia e enganosa. Eles tinham que se certificar de que não seriam escravizados por ninguém que lhes viesse ensinando uma cosmovisão segundo as tradições humanas, segundo as superstições pagãs. Do mesmo modo, você tem que se certificar de que não será escravizado por ninguém que te ensine uma cosmovisão vazia e enganosa. Você tem que se certificar de que você não será escravizado por ninguém que te ensine uma cosmovisão que tenha como fundamento, princípio e objetivo a especulação humana, as tradições humanas e as superstições pagãs que existem por aí. Agora, talvez você esteja pensando, bom, nenhum de nós é trouxa para cair na ideia de que se a gente participar desse culto idólatra aqui, a lavoura vai produzir. De fato, nenhum de nós, a gente é um pouquinho mais sofisticado do que isso. Né? Há um tempo atrás eu vi um pastor falando acerca de um... Ele estava falando acerca de um contexto lá, acerca de profecia. Né? Ele estava explicando o que é a profecia. E daí, na explicação dele, ele disse que nós temos o poder de trazer à existência as coisas que não existem ainda. Isso é profecia. Mas não é isso que é profecia, né? Ele está sendo influenciado por quê? Ele está sendo influenciado por superstições pagãs, ele está sendo influenciado por esse pensamento da nova era, de que aquilo que tu fala acontece. Se tu vocaliza uma coisa que tu deseja, aquela coisa vai se tornar real. Ele falava no contexto, isso foi antes das eleições, né? Ele falava no contexto da eleição do Bolsonaro. Ele disse que tinha certeza de que o Bolsonaro seria eleito porque a igreja profetizou a eleição do Bolsonaro, ou seja, a igreja falou que o Bolsonaro seria eleito, então a igreja está trazendo à realidade aquilo que não existia. Esse pastor, ele foi enganado. Ele adotou uma cosmovisão segundo as superstições pagãs da nova era. Não vem da vontade da pessoa. A profecia não é tu usar as tuas palavras para materializar uma coisa que tu deseja, mas que não existe ainda. A profecia não é isso. A profecia é o Espírito Santo falando através da pessoa, da parte de Deus, aquilo que vai acontecer. Não é nós trazendo à existência algo que não existia antes.
Sim. 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 Digamos que eu queira comprar um carro novo, ou então uma casa nova, uma coisa assim, daí eu profetizo agora que eu vou comprar um carro novo, ou que eu vou comprar uma casa nova, ou então vocês querem comprar um carro novo, e daí eu profetizo que vocês, esse casal amado, vai conseguir comprar o carro novo, a casa nova. Isso não é profecia, né? Isso não é profecia, né? Profecia não é falar acerca do meu desejo com relação a mim, ou o meu desejo com relação a vocês. Quando alguém profetizar, não é aquilo que eu falei, não é pensar que pelo fato de que eu estou falando algo, aquilo ali carrega um certo poder que vai se tornar realidade, então. Né? Não, isso não é profecia. Então, esse pastor, ele, pelo menos nessa parte, ele adotou uma cosmovisão que é segundo as superstições pagãs, que não é segundo Cristo. Sim, a cosmovisão é o pensamento dele, é a forma como ele interpreta a realidade, é a forma como ele modela o seu pensamento. Na cabeça dele, qualquer coisa que ele queira, basta ele dizer e usar o nome de Jesus como uma espécie de abracadabra, né? Jesus é o abracadabra, e daí vai acontecer. Né? Não é assim. Então, repetindo aqui, você tem que se certificar de que não será escravizado por ninguém que te ensine uma cosmovisão vazia e enganosa. Você tem que se certificar de que não será escravizado por ninguém que te ensine uma cosmovisão segundo as tradições e superstições pagãs. A única alternativa que você tem, então, é adotar conscientemente a cosmovisão segundo Cristo. Você tem que conscientemente adotar a cosmovisão segundo Cristo. Porque caso você não adote conscientemente a cosmovisão de Cristo, você já vai ter adotado uma cosmovisão vazia e enganosa. Porque, como eu disse antes, todas as pessoas têm uma cosmovisão, exatamente porque é impossível viver neste mundo sem uma cosmovisão. Todo mundo tem. Mas a maioria das pessoas não tem consciência da sua própria cosmovisão. Se você não adota conscientemente a cosmovisão de Cristo, isso quer dizer que inconscientemente você já adotou uma cosmovisão que não é segundo Cristo. Se conscientemente você não faz a escolha de adotar a cosmovisão de Cristo, isso quer dizer que inconscientemente você já adotou uma cosmovisão que não é segundo Cristo, que é segundo as tradições humanas, que é segundo as superstições pagãs. Todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da tua vida. Essa deve ser uma escolha consciente tua. Você tem que adotar a cosmovisão que seja fundada em Cristo, que tenha o seu início em Cristo e que tenha a Cristo como um alvo. Você deve pensar o seguinte: eu quero todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da minha vida. Isso significa que toda a tua vida deve estar estruturada na palavra de Deus. Porque a cosmovisão de Cristo é encontrada na palavra de Deus. Toda a tua vida deve estar estruturada na palavra de Deus. Tudo que você for fazer, em todas as áreas e todos os aspectos da vida, e em quaisquer circunstâncias que você estiver vivendo, tudo que você for fazer deve ser feito em obediência à palavra de Deus. No fundo, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Eu estou usando uma linguagem um tanto quanto complicada, cosmovisão, não sei o quê, mas na verdade é bem simples. Tudo que você for pensar deve ser pensado de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você for falar deve ser falado de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você for fazer deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da minha vida. Quando você tiver dúvida sobre o que deve fazer ou como deve proceder, essa dúvida deve ser resolvida com base na palavra de Deus. Né? Porque às vezes ocorre isso, né? A gente está vivendo uma situação
E a gente pensa, poxa vida, agora eu não sei o que eu devo fazer aqui. Se tu não sabe o que deve fazer, você deve procurar a solução para esse problema na palavra de Deus. Nada de agir com base nas tradições humanas. Nada de agir com base nas superstições pagãs. Ao enfrentar os teus problemas, não aceite soluções que não estejam fundamentadas na palavra de Deus. Todos os teus problemas devem ser resolvidos com base na palavra de Deus. E não aceite que ninguém venha até você e diga que você tem um problema. Questione se de fato aquilo que a pessoa está apresentando como problema é de fato apresentado pela palavra de Deus como um problema. Não é porque os falsos mestres, os falsos profetas que entraram na igreja de Colossos aqui, eles criaram um problema. Eles disseram, olha, vocês não estão sendo dominados pela carne. Eles inventaram um problema que não existia. Não aceite que ninguém venha até você e diga que você tem um problema, se a palavra de Deus não diz que você tem um problema. Você só tem um problema se a palavra de Deus diz que você tem um problema. Se a palavra de Deus diz que você tem um problema, ou vários problemas, então sim, você tem um ou vários problemas. Mas se a palavra de Deus não te diz isso, então você não tem problema algum. E para todos os problemas que de fato existem na tua vida, de acordo com a palavra de Deus, todos eles devem ser resolvidos com base na palavra de Deus. Adote a cosmovisão de Cristo, exatamente porque é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como nós vimos algumas semanas atrás. Na última pregação nós também vimos que Cristo Jesus, o Senhor, é largo o bastante e sólido o suficiente para que você edifique toda a tua vida sobre ele. Você deve adotar de tal forma a cosmovisão de Cristo, a ponto de você se tornar a encarnação dessa cosmovisão. Na maioria dos casos, nós subestimamos a Jesus. Na maioria dos casos, nós subestimamos a palavra de Deus. Nós pensamos que a revelação de Deus em Cristo e na sua palavra são limitados em abrangência e em aplicação. E quando nós pensamos assim, nós não apenas ofendemos a Deus, a Cristo ou ao Espírito Santo, como também nós rejeitamos toda a sabedoria e todo o conhecimento que precisamos para viver neste mundo. Não existe área, não existe aspecto da tua vida acerca da qual a palavra de Deus não trate. É impossível que você vivencie uma circunstância que a palavra de Deus não trate. É impossível. Porque Deus planejou a sua palavra exatamente para que ela abrangesse toda e qualquer experiência que a gente poderia ter neste mundo. É exatamente por isso que a palavra de Deus é cheia de histórias. É exatamente por isso que a palavra de Deus não é um manual de instruções. Né? Quantos aqui já leram um manual de instruções? Né? O manual de instruções ele é bem direto. Né? Ele diz, olha, se tu quer usar esse equipamento aqui, tu deve fazer isso, isso e isso. Se tu fizer isso aqui, vai dar problema, vai estragar. Tu não pode usar esse equipamento em determinadas condições, tu tem que usar somente dessa forma. A palavra de Deus não é um manual de instruções, porque se ela fosse um manual de instruções, seria algo infinito. A palavra de Deus, ela é cheia de histórias, ela é cheia de personagens, de pessoas enfrentando problemas, dilemas e tragédias. Por que isso? Para que a gente consiga enxergar nós mesmos nas histórias desses personagens. Para que a gente perceba, poxa vida,
eu estou enfrentando a mesma situação que Abraão enfrentou, ou que Davi enfrentou. É a mesma circunstância. Claro, tem diferenças. Eles viviam numa cultura, nós vivemos numa outra cultura, eles falavam um idioma diferente da gente, mas os sentimentos são o mesmo. São os mesmos, né? A tragédia é a mesma, a história é a mesma. Apesar de nós estarmos separados dessas pessoas por milênios, mas a realidade é a mesma. A realidade desse mundo caído em pecado é a mesma. Então, não existe área ou aspecto da tua vida neste mundo que Deus não tenha tratado na sua palavra. O problema é que nós somos muito preguiçosos. Esse é o problema. É que nós somos muito preguiçosos. Nós somos preguiçosos demais para estudar a palavra de Deus, para estudar a Escritura. Nós preferimos as respostas fáceis das tradições humanas. Nós preferimos as respostas fáceis das superstições pagãs. É mais ou menos como alguns faziam na escola, né? Na disciplina de literatura, você tinha que ler um livro, mas você pensava, quer saber, em vez de ver o livro, eu vou ler a adaptação do cinema, eu vou ver o filme. É mais fácil ver o filme do que ler o livro. O problema é que o filme, quem já viu algum filme baseado em algum livro que já leu, percebeu que o filme sempre é inferior. O filme sempre é inferior por quê? Porque o filme sempre é inferior à tua criatividade. Você está lendo acerca de determinado personagem e você está imaginando aquele personagem, o autor está descrevendo o cenário e você, na sua mente, está imaginando o cenário, e daí, quando você vai ver o filme, você pensa, poxa vida, a minha imaginação é melhor do que esse filme aqui. Nós somos como esses estudantes que, em vez de ler o livro, preferem ver o filme. Nós somos muito preguiçosos para estudarmos a palavra de Deus. Nós preferimos as facilidades das tradições humanas e das superstições pagãs para formar as nossas cosmovisões pessoais. Mas isso não pode continuar assim, isso tem que parar. Sendo que não existe área ou aspecto da vida humana neste mundo que Deus não tenha tratado na sua palavra, nós só temos uma alternativa, nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus com profundidade e afinco, para que nós consigamos extrair da palavra de Deus tudo aquilo que Deus nos ordena acerca das nossas vidas neste mundo. Nós temos que ser a encarnação da cosmovisão de Cristo, da mesma forma que Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Seja você a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Agora, essa pregação, ela não faz justiça a esse tema tão importante, porque extrair da Escritura a cosmovisão completa de Cristo não é uma tarefa que poderia ser realizada numa pregação e nem mesmo em 100 pregações ou mesmo 1000 pregações. Extrair da Escritura a cosmovisão completa de Cristo é uma tarefa não apenas de uma vida inteira, mas, na verdade, de milhares ou até milhões de vidas inteiras. Porque ainda que eu passasse a minha vida inteira estudando a palavra de Deus, eu não conseguiria jamais extrair da palavra de Deus tudo que a palavra de Deus ordena acerca da minha vida neste mundo. Ainda que você passasse a vida inteira estudando a palavra de Deus, você jamais conseguiria extrair da palavra de Deus tudo aquilo que ela te ordena.
são necessárias milhares de vidas, ou talvez milhões de vidas inteiras, para que a cosmovisão de Cristo seja extraída por completo da palavra de Deus. E é exatamente por isso que nós não deveríamos desprezar o estudo da história da igreja. Nós não deveríamos desprezar o estudo do desenvolvimento teológico e doutrinário nesses quase 2000 anos, desde que Cristo veio a este mundo. No Antigo Testamento, o povo de Deus é incentivado pelo próprio Deus a conhecer a sua história. Hoje mesmo, no início do culto, nós lemos o Salmo 105, o Salmo 106, que é uma revisão da história do povo de Deus, uma revisão da história de Israel. Por que Deus incentiva no Antigo Testamento o seu povo a conhecer a sua história? Porque nós aprendemos com a história. Nós aprendemos do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo. Nós aprendemos aquilo que não deve ser feito. A gente percebe, olha só, aquele personagem lá fez isso, ó, isso foi errado, deu problema. Então a gente aprende a como não fazer e a gente aprende também a como fazer a partir daqueles que fizeram o correto. Nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos prestar atenção a esses 2000 anos de fé cristã para aprender com os erros e com os acertos que foram cometidos pelos nossos irmãos nesses 2 milênios. Porque existem muitas coisas com as quais nós estamos lutando hoje que já foram respondidas pelos nossos irmãos do passado. Só que como a gente não tem conhecimento de que já foi respondido, a gente fica reinventando a roda. Né? Imagine que eu fosse dono de uma montadora de automóveis. E a primeira tarefa que eu desse para os meus empregados era inventar a roda. Perda de tempo, né? A roda já existe há milênios e milênios. A roda não precisa ser reinventada. A gente está lutando hoje com coisas que já foram respondidas há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás. Por exemplo, nós queremos evangelizar o Brasil. Como nós fazemos isso? Bom, a gente pode aprender com aqueles que conseguiram evangelizar o Império Romano. A gente pode aprender com os erros deles e com os acertos. E, no entanto, a gente perde tempo tentando reinventar a roda teológica da evangelização de uma nação, quando respostas já foram dadas no passado. A carta de Paulo aos Colossenses nos fornece um método bem simples para extrairmos de Cristo e da Escritura a cosmovisão segundo a qual nós devemos viver. Isso a gente encontra no capítulo 3, Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Uma leitura rápida e descuidada desses versículos aqui levaria à seguinte conclusão, levaria à conclusão de que Paulo
está ordenando que nós vivamos este mundo como quem vive no mundo da lua. Nos pareceria que Paulo está ordenando que vivamos este mundo desprezando as nossas circunstâncias deste mundo. Se essa interpretação estivesse correta, por que Paulo, então, se preocuparia em mostrar as implicações da cosmovisão de Cristo para a vida familiar, como ele faz em Colossenses 3, 18 e 21? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amais as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável no Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Perceba que se buscai as coisas que são de cima, se pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, se isso significa desprezar o contexto histórico das nossas vidas deste mundo e não dar importância às nossas circunstâncias pessoais deste mundo, não faria nenhum sentido Paulo apresentar um resumo da cosmovisão de Cristo para a vida familiar, né? Porque não importa se a tua vida familiar é um inferno. No céu não existe casamento. Pensa nas coisas do céu, pensa nas coisas que são de cima. Não importa se a tua família é um inferno aqui na terra. Né? Não importa se a mulher é submissa ao marido ou não. Não importa se o marido ama a esposa ou não. Não importa se os filhos obedecem aos pais ou não. Não importa se os pais estão educando corretamente seus filhos ou não. Tudo o que importa é que você busque as coisas do céu, que você pense nas coisas do céu. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que a gente deve viver neste mundo como quem vive no mundo da lua. Não. Quando Paulo fala de buscar as coisas que são de cima, quando Paulo fala de pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, Paulo está dizendo o seguinte: considerando o histórico das nossas vidas neste mundo, o contexto histórico das nossas vidas neste mundo e as nossas circunstâncias pessoais neste mundo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, nós devemos pensar conforme as coisas que são de cima e não conforme aquilo que nós aprendemos neste mundo. Ou seja, com a oração, com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para transformar as nossas circunstâncias de acordo com a cosmovisão de Cristo. Ou seja, eu não tenho que interpretar a realidade da minha família de acordo com a cosmovisão mundana, porque a cosmovisão mundana vai dizer que é normal que a mulher não se submeta ao marido. A cosmovisão do mundo vai dizer que é normal que os maridos não amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A cosmovisão do mundo vai dizer que é normal que os filhos não obedeçam aos seus pais, e a cosmovisão do mundo vai dizer que é normal que os pais não eduquem os seus filhos na doutrina e na administração do Senhor. Se a minha família é um inferno na terra, então eu tenho que analisar tudo aquilo que está errado na minha família de acordo com a palavra de Deus e fazer de tudo para transformar a vida da minha família. Segundo Cristo, segundo as coisas de cima, ou seja, segundo aquilo que Cristo determinou. E aquilo que Cristo determinou está na sua palavra. Então, qualquer interpretação aqui do versículo 1 e 2 de Colossenses 3, que diga que a gente deve viver neste mundo como quem vive no mundo da lua, é uma interpretação simplesmente que destrói por completo a palavra de Deus, porque então não faz sentido Paulo dizer como a família cristã deve funcionar. É assim que você vai cooperar com o reino de Deus sobre a terra. Porque só para ficar nesse exemplo, se a tua família, se a vida familiar que você tem é um inferno na terra, isso quer dizer que o reino de Deus ainda não chegou na tua família. Ou se chegou, não chegou por completo ainda. Ao usar a cosmovisão de Cristo para transformar a vida da tua família, você estará cooperando
com o avanço do reino de Deus sobre a terra, porque vai ser mais uma família que foi transformada. Em vez de ser mais uma família destruída, vai ser mais uma família que foi transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, segundo a cosmovisão de Cristo. Toda vez que você estiver enfrentando uma crise, o exemplo que nós vemos aqui foi uma crise familiar, um problema na família, procure a solução dessa crise na palavra de Deus. E assim que você achar na palavra de Deus a solução para a crise, registre num caderno, num diário, até mesmo um arquivo no computador, registre a crise e a solução na palavra de Deus. Porque dessa forma, quando você encontrar um irmão passando pela mesma crise ou por algo semelhante, você terá o registro de como a cosmovisão de Cristo soluciona aquele problema. Talvez o teu nome não estará nos anais da história da igreja aqui na terra. Talvez ninguém vai conhecer o teu nome. Mas o teu nome certamente estará nos anais da história da igreja nos céus. E ao lado do teu nome estará registrado o seguinte: fulano de tal foi a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade, e ele ajudou os seus irmãos a fazerem o mesmo. E então, no último dia, você vai ouvir de Jesus as seguintes palavras: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras são ditas por Jesus apenas aos seus discípulos, apenas aqueles que neste mundo foram a encarnação da cosmovisão de Cristo, porque é isso que é ser discípulo de Jesus, né? Ser discípulo de Jesus é ser neste mundo a encarnação da cosmovisão de Cristo. Seja a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. E já que nós falamos em plenitude da divindade, nós não vamos conseguir, nessa pregação, dar um tratamento adequado ao versículo 9. Isso vai ficar para a próxima pregação em Colossenses. Agora nós diremos apenas o seguinte acerca do versículo 9. O versículo 9, ele é uma oração finita subordinada. Eu estou falando aqui da sintaxe do original grego, tá? Ela é uma oração finita subordinada, e ela está subordinada, obviamente, ao versículo 8. E daí você está pensando, tá bom, mas qual é a importância prática desta constatação sintática do texto grego? A importância é a seguinte: do fato de que o verso 9 é uma oração finita subordinada ao verso 8, nós podemos concluir o seguinte: a razão pela qual você não deve se deixar escravizar por cosmovisões vazias e enganosas, fundadas sobre as tradições humanas e as superstições pagãs, é o fato de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a razão pela qual você não deve se deixar enganar por ninguém é porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a razão. A razão pela qual você não deve se deixar enganar nem escravizar por ninguém é porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é o Deus encarnado, ou como nós vimos na semana passada, Jesus é o Yahvé encarnado. Essa é a razão pela qual você não deve se deixar enganar nem escravizar por ninguém. Ou ainda colocando nos termos positivos da proposição principal deste sermão, você deve ser a encarnação da cosmovisão de Cristo, exatamente porque Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Na próxima pregação nós daremos um tratamento mais adequado ao versículo 9. Mas até lá, até a semana que vem, e por toda a tua vida, a partir de agora, saiba que este é o mandamento do Espírito Santo para você. Seja a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude
da divindade. Nunca foi tão fácil enganar as pessoas, exatamente porque as pessoas perderam a noção de que elas são tão responsáveis pelo engano em que caíram quanto os próprios enganadores. Mas você não tem mais essa desculpa. Porque nessa noite você entendeu que se você se deixar enganar por alguém, Deus te considera tão responsável pelo engano quanto o próprio enganador. Você não é uma vítima do engano. Você é culpado por ter sido enganado. Nessa noite você aprendeu que Deus, na sua palavra, te revelou toda a verdade, toda a sabedoria e todo o conhecimento que você precisa para viver neste mundo sem ser enganado. Nessa noite você aprendeu que não existe área ou aspecto da tua vida neste mundo que Deus não tenha tratado na sua palavra. E na última pregação em Colossenses você também aprendeu que Cristo é largo o suficiente e sólido o bastante para que você consiga edificar toda a tua vida sobre ele. Portanto, você não tem mais desculpas para os enganos dos quais já caiu, e você não tem mais desculpas para os enganos que talvez você ainda caia no futuro. Você só é enganado por ter desprezado a verdade de Deus revelado na Escritura. Toda vez que você é enganado por alguém, Deus te considera responsável exatamente porque você desprezou a cosmovisão de Cristo, você desprezou a verdade da sua palavra. Então, não se deixe manipular por ninguém, não se deixe enganar por ninguém, não se deixe escravizar por ninguém que vem até você com alguma novidade que de alguma forma vai solucionar todos os teus problemas. Em primeiro lugar, questione: será que de fato eu tenho um problema? A palavra de Deus afirma que eu tenho um problema? A palavra de Deus afirma que essa circunstância na minha vida é de fato um problema ou não? Se a palavra de Deus não diz que é um problema, então você não tem problema. Se a palavra de Deus diz que você tem um problema, você só pode aceitar como solução para esse problema algo que tenha atestação bíblica, algo que tenha fundamentação bíblica. Então julgue todas as soluções que te apresentarem. Julgue pela palavra de Deus. Seja um bereano. Não aceite a novidade unicamente porque é novidade e não rejeite a novidade unicamente porque é novidade. Não, julgue todas as coisas pela palavra de Deus. Não se deixe manipular por ninguém, não se deixe enganar por ninguém que venha até você te apresentando uma cosmovisão vazia e enganosa, uma cosmovisão que é segundo as tradições humanas e superstições pagãs e não segundo Cristo. A única cosmovisão que deve adotar é a cosmovisão de Cristo, porque é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade, seja você a encarnação da cosmovisão de Cristo. Não seja enganado por ninguém e não se deixe escravizar por ninguém. Seja você a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Amém.